Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos estudar a estimulação elétrica nervosa transcutânea, conhecida mais popularmente pela sua abreviação TENS ou TNS. É uma das correntes mais populares que a gente tem na fisioterapia para analgesia. Ele promove a analgesia por meio dos nervos periféricos, só que ele não é a solução da dor. Toda a eletroterapia, que trabalha a analgesia, ela é complementar ao tratamento. Como já foi dito anteriormente, a gente utiliza, da eletroterapia como apoio diante de várias condutas que nós temos na fisioterapia. Essa corrente em especial, ela tem uma característica diferente. Vocês podem perceber que aqui, seguindo o ponto, ela é a parte de cima retangular e a de baixo, ela é meio triangular. Então, esse formato de corrente significa que ele é assimétrico e bidirecional, porque é uma corrente alternada. Essa assimetria da corrente, devido a esse formato da onda dela, a gente consegue um tempo de aplicação bem confortável e longo tempo de aplicação, diferente das correntes que a gente tinha visto até aqui. Por exemplo, as diadinâmicas é sempre um curto período, de tempo de aplicação. E devido a esse formato, a gente consegue estender o tempo de terapia, tá? E ela vai promover a analgesia por meio de dois métodos, a teoria das comportas e a liberação dos opioides endógenos, ou seja, aqueles que o nosso próprio organismo fabrica. Bom, explicando aqui um pouquinho a teoria das comportas. Como eu já tinha dito para vocês anteriormente, ela é uma via ascendente que a gente trabalha a sensação através dos nervos periféricos e esse estímulo ele é chegado no corno posterior da medula, na substância cinzenta, na substância gelatinosa, onde eu tenho diversos tipos de fibra, E essa sensação ela vai ser capturada, pelas fibras A beta. E aí, consequentemente, as células T vão bloquear o sinal da dor, transmitindo para o sistema nervoso central via espinotalâmica somente a sensação de analgesia, que nesse caso ele é proporcionado pela estimulação elétrica. Já a liberação dos opioides endógenos, ele acontece na via descendente, ou seja, lá do mesencéfalo, lá na região da substância cinzenta paracadutal, onde os neurônios serotoninérgicos, eles enviam, os opioides descendentes lá até chegar na medula. Então, eles estimulam também a liberação desses opioides e lá na substância gelatinosa, nas células T, também elas vão bloquear a transmissão de dor. Só que ela, originalmente, esse estímulo ele vem do sistema nervoso central. E as fibras responsáveis por essa analgesia, por levar esses opioides, são as fibras A delta. Bom, com relação ao tempo de aplicação dessa terapia, como foi dito anteriormente, ela é uma terapia que permite que o paciente fique, até 30, até 60 minutos. Como que funciona, Não é uma regra. Cada indivíduo, ele vai ter um tempo de aplicação dessa terapia. Alguns podem sentir a sensação de analgesia, de acordo com os parâmetros selecionados, muito rapidamente, por exemplo, em 5 minutos. Outro, dependendo dos parâmetros que foi utilizado, esse tempo de analgesia ele pode perdurar ainda para começar a ter o efeito mais tardiamente, talvez 30, talvez 45 minutos. Mas o importante é que esse paciente ele sinta uma diminuição do tratamento já no começo da terapia, tá? Então tá aqui, não é um tempo fixo. Na realidade, trata-se de um valor estatístico, onde a maioria dos pacientes obteve analgesia. Então, de um modo geral, estatisticamente falando, 30 minutos é o recomendado. Porém, não é regra, tá bom?
Então, vamos ver como que a gente vai avaliar esse tempo de aplicação. Bom, supondo aqui, né, que a gente inicialmente não conhecemos o paciente ainda, escolhemos um tempo de aplicação de 30 minutos. Então, ele pode ter duas reações. Primeiro aqui, ó, não produziu analgesia, nem diminuiu a sensação de dor nesses primeiros 30 minutos. E aí, o nosso papel é procurar outro recurso para trabalhar com esse paciente. Por exemplo, a gente pode escolher termoterapia, RTM, e aí a gente descarta a possibilidade da eletroterapia. Agora, se produzir uma analgesia total, aboliu a dor do paciente, ótimo, eu posso utilizar 30 minutos sempre. E às vezes até arriscar menos que 30 minutos. Agora, porém, se esse paciente ele obteve uma analgesia parcial, ou seja, teve uma diminuição, mas não a diminuição total. Aí eu vou aplicar durante mais 30 minutos, dando um total de 60 minutos de terapia para esse paciente. Depois de 60 minutos de aplicação contínua, obteve analgesia parcial, eu tenho que fazer uma pausa. Tem que fazer pelo menos uma pausa de 20 minutos para depois voltar a aplicar por mais 30 minutos. Aí a gente já está falando cerca de 1h30 de aplicação. Lógico que um tempo de terapia não vai ter 1h30. Alguns pacientes eles não vão ter a disponibilidade de ficar 60 minutos ou uma manhã inteira ou uma tarde inteira com a gente. Mas, né, a gente vai entrar com outros recursos também. Por exemplo, a gente pode entrar com 20, 30 minutos de TENS, depois seguir a terapia com RTM, alongamento, mobilização ou qualquer outro recurso que nos promova analgesia. Bom, se esse paciente aplicou aqui 30 minutos e produziu analgesia total, eu sei que a próxima sessão eu vou utilizar já 60 minutos de analgesia, tá bom? Aqui, ó. O tempo mínimo de 30 minutos é um valor estatístico e o tempo máximo de 60 é uma forma de evitar danos teciduais. O intervalo de 20 minutos ele pode ser feito quantas vezes for necessário. Lembrando vocês que os pacientes eles podem ter uma adaptação a essa sensação que a gente chama de acomodação. E alguns pacientes realmente eles passam a não perceber mais o estímulo. Quando essa pele, né, esse tecido já acostumou com esse limiar de excitação, com esse estímulo, o recomendado é que fique alguns dias, 7 semanas, por exemplo, sem receber o estímulo, para que posteriormente ele volte a sentir a sensação de analgesia. Esse gráfico aqui, a gente tem nessa coordenada a amplitude do estímulo, tá? Unidades arbitrárias, aqui é a intensidade, e aqui a duração do pulso, né, em milissegundos. E aqui a gente tem 3 linhas representando os tipos de fibras nervosas que temos. Então aqui, ó, aferente de diâmetro largo. Então a gente tem um aumento aqui, né? Elas são uma das primeiras fibras a captar a sensação que a gente tem de parestesia, tá? Então quando a gente trabalha aqui uma baixa amplitude, né? Uma alta amplitude e um diâmetro mais, uma largura de pulso maior, ela é a primeira a receber esse estímulo. A segunda fibra aqui são as fibras eferentes motoras, fazendo parte aqui já do sistema neuromotor. Então, elas são aqui intermediárias. E aqui em cima, né, são as aferentes de diâmetro pequeno. Por exemplo, as fibras do tipo C, são aquelas que promovem a sensação de dor. Então, antes que elas sejam atingidas e percebidas pelo nosso organismo, outros tipos de fibras já perceberam aquele sinal. É assim que trabalha a teoria das comportas, né? Então, a gente oferece um estímulo para o neurônio, que é muito mais rápido, né? Eu tenho uma reobase muito menor aqui do que essa terceira linha aqui. Por isso que o estímulo de analgesia, ele chega primeiro e aí as células T vão tampar, né, o estímulo de dor. Tudo bem? Fisiologia da TENS.
Então vamos lá, ela ativa o sistema supressor da dor ou via ascendente, teoria das comportas, ou via descendente através da via dos opioides. E é através da sensação, da percepção que o equipamento proporciona no tecido. Não gera interações com medicamentos. Por exemplo, se um paciente ele toma um analgésico antes de ir para a fisioterapia, ele está sob efeito do analgésico. Então, de nada valeria, por exemplo, o paciente foi e tomou um paracetamol, uma dipirona, que é um analgésico exógeno, farmacológico, e foi fazer fisioterapia. Então, se ele chegar para fazer fisioterapia, não vai ser de grande valia, porque ele já está com o processo analgésico de forma exógena. Então, nada valeria eu aplicar esse recurso, entendeu? Bom, a teoria das comportas, que eu expliquei para vocês, é a liberação dos opioides. E aqui a gente tem o TENS e a cinesioterapia. Como eu falei, a gente não vai utilizar muito tempo de eletroestimulação para uma sessão que dura 50 minutos a 1 hora. Então, a gente escolhe fazer um processo analgésico para em seguida entrar com recurso de cinesioterapia. Então eu posso utilizar o TENS, em seguida utilizar manipulações, alongamentos, exercícios e nada impede, se for o caso também, do paciente encerrar a terapia com mais alguns minutos de eletroestimulação. E aí veremos nos próximos slides como que são os métodos, os parâmetros que eu posso estar aplicando o TENS durante os meus tratamentos, de acordo com cada paciente, com cada patologia. Muito obrigada, até mais.